Oi gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem e está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu tenho uma série de vídeos que vai ajudar você, produtora, tá? Ou produtor, e também aquelas que querem ter uma horta ou um pomarzinho em casa. Bom, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de frutas e hortaliças. Hoje vou falar sobre uma queridinha típica da América do Sul. E na época do descobrimento era e é muito consumido pela população nativa, que são os indígenas. E dessa forma, os descobridores, quando vieram ao nosso país, já se deparou dos índios comendo essa raiz. Então já estou dando algumas dicas. Acredito eu que vocês já saibam qual é a cultura que eu vou falar hoje. Voltando, então os descobridores já chegaram ao continente, naquela época, claro, que não era chamado Brasil, esse país nosso, e viram a população nativa, os indígenas, consumindo muito essa raiz de diversa forma. Essa cultura é nada mais, nada menos a nossa queridíssima mandioca, nativa brasileira, cultivada em toda a América do Sul. Na região amazônica, região norte, é conhecido como aipim. Na região nordeste, como macaxeira. Sul e sudeste e centro-oeste é conhecido como mandioca, certo? Então, aonde você estiver no nosso país, falando macaxeira, aipim, mandioca, tá tudo certo, está falando sobre a mesma cultura. A única coisa que vai mudar é a tradição, sobre a tradição de cada região, no termo que é utilizado o nome da nossa querida mandioca. Bom, vou dar algumas dicas para vocês que estão me ouvindo. Até o final dela, vocês vão aprender, entender melhor sobre a cultura e o que devemos fazer para que ela tenha uma boa produção, seja saudável, e se tiver praga e doença, o que eu posso fazer para combater esse mal. Primeiramente, vamos falar de dois grandes grupos que a mandioca tem e que nós conhecemos muito bem. Existe um grupo que é a mandioca brava e a mandioca de mesa. A diferença das duas é a quantidade de cianeto. Isso mesmo, a mandioca, ela por si só tem uma quantidade, não chega a ser letal ao ser humano, mas pode causar mal sim. Existem alguns relatos de pessoas que são encaminhadas no médico passando mal devido ao consumo da raiz errada, sem aquela separação da mandioca brava, que tem uma quantidade maior de cianeto. E a mandioca de mesa, ela já tem uma quantidade bem reduzida. No caso da mandioca farinha, é usado a mandioca brava para ser matéria-prima da farinha. Por quê? Porque daí a mandioca, na sua grande maioria, tem dois tipos de produto importantíssimo, que no caso é a fécula, conhecido popularmente como polvilho, e a farinha, que é a parte mais fibrosa, certo? Dessa forma, nós temos esses dois produtos no processo de ralar. Então eu vou ralar a mandioca, vai cair todo aquele caldo branquinho. Nisso você vai espremer ela para poder sair toda essa parte molhada, esse líquido da raiz, e vai ser carregado o polvilho. Tem algumas empresas que chegam a jogar um pouco mais de água para poder retirar todo o amido da raiz, que nada mais é do que a fécula da mandioca, certo? Separando elas vão ter do polvilho dois outros produtos também, o polvilho doce e o polvilho azedo. O polvilho azedo, ele fica um período ali fermentando. E aquela parte de cima que a gente chama de sobrenadante,
ou aquela água aonde todo o polvilho, a fécula, decanta e fica no fundo, vocês deixam ali fermentando por um período. Vai depender muito do clima, do calor da região, o processo de aceleração dessa fermentação, que seriam os dias que ficariam ali. Cada região, cada população tradicional vai ter a sua forma de fazer a farinha ou o polvilho. Então, tendo a sua forma de fazer a farinha e o polvilho, você vai ter uma característica da região, que deve ser muito respeitada, porque o nosso país é o berço da mandioca. Não só nosso país, como o nosso continente. Bom, voltando. Dessa forma, nós temos então aí o polvilho, que tem dois produtos diferentes, que é o polvilho doce e o polvilho azedo, que é usado também em muitas receitas. O polvilho doce ou azedo pode ser feito tapioca, sobremesas, né, que estão a tapioca salgada, que nós vemos em locais aí, em feira, em comida de rua, etc, né? E ainda tem os doces, o famoso pão de queijo, que foi uma invenção maravilhosa dos mineiros. Eu amo pão de queijo, e sem a mandioca não tem e não existe pão de queijo mais gostoso nesse planeta. Aliás, pão de queijo é brasileiro. E a farinha, adoro farinha de mandioca, é a coisa mais deliciosa. Teve um período que eu trabalhei lá no Nordeste, especificamente no Vale do Rio Santo Francisco, no município de Juazeiro da Bahia. Lá eu trabalhei em algumas fazendas ali, manga, uva fina de mesa. E nessas fazendas tinha os refeitórios, então eu almoçava lá todos os dias. E o pessoal achava muito interessante como que uma japonesa paulista comesse tanta farinha. Eu não sei de onde veio isso, mas eu adoro farinha. Apesar de quando eu era pequenininha, lá na época que eu morava em Tocantins, meu pai tinha próximo da usina de calcário que ele já trabalhava. Eu fiz um vídeo contando essa minha história de antigamente até o período de faculdade, pós, etc. Então procurem ali na linha do tempo das minhas publicações, que vocês vão encontrar esse vídeo contando com mais detalhes. E eu sempre via o pessoal ralando a mandioca. Eles colocavam numa prensa feita de roda, ou se não uma prensa feita de fibras vegetais, na qual ele esticava, né? Então era todo entrelaçado. A mandioca ralada era colocada ali, puxava para poder espremer e sair todo aquele caldinho branquinho contendo a fécula da mandioca, que nada mais é o nosso polvilho, popularmente conhecido. Então eu via aqueles tachos gigantescos, embaixo aquele monte de lenha esquentando, pessoal com rodo feito de madeira. É um tipo de rodo, não é bem esse rodo que nós conhecemos para limpar a casa, mas é um rodo feito de madeira, mexer na mandioca para não queimar um lado só e assim desidratar. E naquele vapor da desidratação da mandioca torrada, vai embora também o cianeto, porque o cianeto é volátil. Então quando você rala ele, deixa ali evaporando aquela água que já vem própria das raízes, ou é adicionada para ajudar a lavar e retirar mais fécula possível, você diminui muito a quantidade de cianeto, sendo tão pequenininha a quantidade que não vai te trazer problema algum. Vocês podem comer, fazer farofa, que eu adoro farofa, nossa senhora, adoro. Em qualquer prato, se eu vejo farinha, eu vou lá dar uma beliscadinha, eu provo farinha, ou até mesmo própria farofa. E cada região brasileira tem a sua forma de fazer a mandioca, então ela fica um colorido lindíssimo, mandioca branca, aquela mais torradinha, uma mais amarelinha, que é típico de Goiás, e assim por diante. A mineira tem um tipo de mandioca deliciosa. Então quem é o amante de farinha de mandioca tem que percorrer esse mundão.
E o Pará, que eu ainda não fui, eu vou naquela feira famosíssima comer mandioca, açaí e peixe. Meu Deus, eu fico imaginando que gosto tem. Mas, enfim, vamos voltar para o nosso foco. Vendo esse processo que é feito dentro em agroindústria, hoje existem várias cozinhas artesanais e elas têm selos reconhecendo esse tipo de tradição, receita tradicional vindo lá dos seus ancestrais, daquelas famílias típicas de cada região, tendo a produção de farinha de mandioca sendo reconhecida não só no Brasil como no mundo. Sim senhor, por que não? Tá? E um outro produto que é utilizado também, no caso a mandioca mansa, né? Já que tem a brava, tem uma mansa. A mansa tem menos cianeto. Então somente o fato de você pegar a raiz, descascar, cortar, pôr na panela, deixar ela ferver, aquilo ali vai evaporando, já é o suficiente para não ter risco nenhum para nossa saúde. Mandioca cozida, recém saído do fogo, quentinho, com açúcar, é a coisa mais deliciosa que existe para comer. Quem não provou, prova. Eu particularmente gosto, mas tem que ser aquela raiz bem massinha, bem molinha. Eu lembro que quando era criança, minha mãe terminava de cozinhar mandioca, pegava um pedacinho, colocava um açúcar ali e mandava para dentro. Pensa numa delícia. Meu Deus do céu. Bom, agora que eu deixei meio mundo com fome, tenho certeza, falando tanto de raiz, mandioca cozida, farinha de mandioca, farofa de farinha de mandioca, mandioca frita, um monte de receita, vaca atolada, vixe Maria, coxinha feito com a massa, na massa da coxinha de mandioca, nossa, que delícia! Mas enfim, a raiz da mandioca não serve somente para o nosso consumo, pode servir para alimentação animal. Então vocês que têm gado, aves, como por exemplo galinhas, pode também fornecer a raiz, inclusive para o gado a planta toda, folhas e a rama, claro, e a raiz também. Mas como a raiz nós consumimos, então deixa a raiz para o consumo humano e a parte de cima, rama e folha, vocês podem triturar, deixar secar bem, ela estando bem sequinha, você pode oferecer para o gado. Por quê? Porque nesse período que ela desidrata, ela vai perdendo para a atmosfera o cianeto, então ele vai evaporando, fazendo com que esse resíduo da mandioca, rama e folha, perca a concentração tão grande do cianeto. Só que vocês não podem dar todo esse resíduo 100%. É sempre uma porcentagem na mistura para ajudar. Então, por exemplo, vocês compram uma ração, sei que hoje tudo está muito caro, então vocês adicionam a rama e a folha triturada da mandioca para dar um volume, para dar uma sustância melhor para o animal. Só que claro que não todo ele, não 100% a rama triturada e a folha. Sempre fazer uma mistura, uma proporção aí de 1:4 de ração ou 1:3 de ração, então vai depender muito. Agora, claro, se for uma silagem de milho, você pode dar integralmente a silagem, mas levando em consideração a mandioca, é bom ralar, mesmo porque a mandioca mansa ou a mandioca de mesa, a parte da rama e folha tem uma concentração um pouco maior de cianeto em relação à raiz. Até mesmo na mansa também tem que tomar cuidado da quantidade que você vai dar para o seu animal. No caso da raiz ralada, crua, da mandioca mansa ou de mesa, pode também ser consumida, porque a quantidade de cianeto é pequena. Claro que o cozimento diminui mais ainda essa concentração. Por que eu falo isso? Uma vez eu fui numa aldeia, eles fazem tapioca
da raiz ralada crua. É muito interessante. Tem uma amiga minha que no interior mora na aldeia, e aí teve uma festividade ali, inclusive eu participei, e eu provei tapioca de raiz ralada. Então as índias descascavam a raiz, passavam no ralador, aquele muito parecido que nós usamos para fazer a pamonha, ralar a espiga. Eles ralavam, ficava bem miudinho, aí pegava uma frigideira no fogão de lenha, colocava, distribuía certinho como se fosse a tapioca e virava. Uma delícia, uma delícia. Eu gostei, nunca tinha provado e achei muito interessante. Adorei. Inclusive, quem puder e tiver a oportunidade, prove, porque vale muito a pena provar a mandioca, a raiz da mandioca ralada, crua, e aí você faz o cozimento dela numa camada bem fininha, em cima de uma frigideira, vira de um lado para o outro, aí vocês colocam o que vocês gostarem para provar essa tapioca de raiz crua. Claro que no processo de cozimento, de ficar em cima da frigideira, ela já dá uma cozidinha e já fica supimpa. Mesmo porque ela fica bem molhadinha quando rala. Então ela cozinha com a própria água da raiz. E é uma delícia. Eu adorei. É uma dica. Bom, voltando. Tendo esses dois grupos, ainda tem um outro grupo que é dentro da brava ou da mansa, que é a mandioca com a raiz, a polpa branca quando cozinha, ou a polpa amarela. Cada região vai ter a sua variedade que mais se adapta. Hoje em dia a Embrapa tem várias raízes melhoradas para conseguir ser produzida e ter mais volume de raiz. Por quê? Ela não sente tanto o clima especificamente. O que nós trabalhamos no melhoramento é fazer com que a produtividade seja maior com menor espaço. Para quê? Para poder alimentar mais gente. Porque quer queira ou não, a mandioca está na mesa de todo brasileiro. Seja da classe mais baixa do que a classe alta. Que é uma delícia, não tem quem não goste de mandioca. Eu particularmente não conheço. Mas se tiver, tenta fazer uma força, porque tem tantos pratos feitos de mandioca que é um mais gostoso que o outro. Principalmente no frio. Vixe Maria, calda de mandioca, vaca atolada, mocotó com mandioca. Nossa Senhora. E dessa forma, com um melhoramento, ele acaba também inserindo característica de resistência em lugares mais secos e etc. A mandioca, no caso da raiz, ela tem que ter um solo levemente ácido. Não precisa ser exatamente 5,5 a 6 de pH. Pode ser um pH 5, 4,5. 4,5 e 5 já é o suficiente para você ter o desenvolvimento dessa raiz sem interferir na engorda dela no decorrer do desenvolvimento. Isso é um ponto muito importante. Então a mandioca acaba se dando muito bem porque o nosso solo é naturalmente ácido. Claro que algumas regiões é um pouco mais do que as outras, mas existe sim uma quantidade maior de acidez. E por esse motivo, ela consegue se dar bem em qualquer ambiente. Não tem nada que impeça todo o nosso país ter uma produção de mandioca. Isso é excelente, tá? Outra coisa, ela tem uma certa rusticidade a isso. O que ela vai mais demandar? Primeiro, adubação de potássio. Um pouco de potássio na raiz deixa ela mais saborosa, cozinha melhor e a raiz dentro do solo consegue se manter mais tempo sem ficar muito dura. Claro que se você deixa ela passar muito frio, como aconteceu no ano passado, da geada, ela vai endurecer, porque é uma característica de sobrevivência da planta. Ela vai ali, retira toda a energia que tem da raiz para poder se manter no período frio.
Vocês usam agasalho, a mandioca vai usar o quê? Vai ter produtor de mandioca colocando uma blusa em cada um, principalmente na geada? Claro que não. Então, nesse momento muito adverso, que ela sofreu um dano pelo frio, ela não tem para onde se proteger e dessa forma ela acaba deixando a raiz endurecida, porque ela vai reabsorver esse nutriente, porque a raiz nada mais é do que um armazenamento de energia para a planta. Ninguém foi lá e desenvolveu, ou seja, a natureza não desenvolveu a mandioca para nossa alimentação. Ela desenvolveu a mandioca para ser uma espécie que consegue sobreviver em qualquer região do nosso país, e a raiz ela tem aquele armazenamento em forma de amido. Para quê? Para sustentar a planta no momento que ela não tiver nutriente. Só que nós aproveitamos a raiz para nos alimentar. Então nós temos que agradecer a natureza por ter feito esse melhoramento natural e a raiz armazenar energia. Aliás, todas as raízes armazenam energia. Mandioca, batata doce, beterraba, cenoura, é tudo armazenamento de energia. Claro que o melhoramento foi escolhendo aquelas plantas que armazenavam mais ainda do que elas realmente necessitam, porque se eu aumento a raiz, eu posso consumir mais e também fornecer energia para mais pessoas. Por esse motivo, o melhoramento trabalhou muito arduamente, ano após ano, décadas e décadas, para poder vocês comerem a mandioca que todos conhecem. Outro ponto muito importante, ela não é uma planta extremamente exigente. Porém, contudo, entretanto, todavia, ela precisa de um solo que drene a água. Ah, Érica, mas por quê? Bom, primeiro, a rama, a época que vocês plantam a rama, tem que ser um pouco antes do início da intensidade maior de chuva, que é no verão. Então, lá por setembro, no máximo, mais antecipado que vocês possam plantar é em agosto. Então, agosto, setembro, outubro são os meses que vocês podem estar plantando a rama. Só que, tomando cuidado de novembro e dezembro, ser especificamente na época de muita chuva, aí vocês correm o risco de derreter, apodrecer a rama dentro do solo. Então temos que obedecer e observar as características do nosso clima, mesmo em solo com boa drenagem, porque se tem uma chuva muito intensa caindo em cima da lavoura, automaticamente é impossível poder escorrer toda essa água que está caindo do céu, certo? Então nós temos que obedecer também o comportamento do clima. Existem algumas variedades que são precoces. Dependendo da região, você ainda consegue até mesmo colher a mandioca de forma antecipada em torno de 6, 7 meses. Só que claro que não é em qualquer região que a gente consegue esse tipo de rama. Então se não consegue de rama, então vamos obedecer o ciclo de que todas as mandiocas já se desenvolvem. Então, ó, solo bem drenado. Claro que vocês vão fazer a análise de solo sempre, mesmo porque vocês têm que ver a quantidade de ácido. Não pode ser demais e nem muito básico. Então tem que sempre ter um meio termo. Não pode ser muito ácido e nem básico. Tem que ser uma acidez não muito puxado para o básico. Pode ser levemente básico, mas a gente não pode deixar de fazer análise de solo. Nós temos que ver nível de matéria orgânica, parece que não, mas dependendo de como for, a mandioca adora matéria orgânica. Claro que tem lugares que não tem, mas é bom. E outra coisa, a cultura só necessita carpir só nos primeiros 3, 4 meses. Depois disso elas crescem e já faz sombra no chão e aí acaba não tendo essa necessidade de carpir mais. Tem algumas regiões que vão levar mais tempo do que 3, 4 meses. Aí vocês vão observando. Sobrepor a altura do mato, não precisa mais carpir. Até bom deixar uma cobertura, porque a matéria orgânica vai muito bem e a mandioca agradece.
vocês podem fazer o uso de esterco no plantio e de novo uma segunda vez lá na frente, depois de uns 4, 5 meses, vocês utilizam novamente. Para variedade precoce, no terceiro mês já pode ser usado o esterco novamente. Então 2 aplicações vai muito bem, obrigado. E não deixa de utilizar um pouco de potássio no plantio e um pouco de potássio junto com o esterco, porque ele vai dar um acabamento na qualidade da raiz, dando mais maciez, mais sabor no momento do preparo dos pratos de vocês. Dessa forma, trabalhando com o solo, tendo um solo fofo, onde a raiz possa se desenvolver, porque a mandioca ela tem um hábito de crescimento da raiz muito próximo do nível do solo, ou seja, um crescimento horizontal. Dificilmente você vai achar uma raiz lá no fundo, tá? É muito difícil. Então, se a raiz ela crescer muito no fundo, é porque às vezes ela encontrou um obstáculo. Existe, sim, algumas variedades de mandioca que elas se aprofundam mais, mas isso é quando o solo não tem uma boa quantidade de água. Aí ela vai lá para o fundo para buscar água. Quer queira ou não, existe essa necessidade. Então não se assustem. Ah, meu Deus do céu, eu tô tendo um baita de um trabalho para conseguir colher essa mandioca, porque elas estão lá no fundo. Porque em algum momento lá atrás, no desenvolvimento da sua cultura, faltou água. Ou então você deixou ela tão exposta, solo tão exposto, esquentando com aquele sol que vai batendo na superfície da terra, e aí seca mais rápido. Se você não tem nenhuma cobertura, ela seca mais rápido, forçando a raiz procurar umidade na parte mais funda. Aí, sem vocês querer, acaba induzindo essa formação. Habitualmente, a raiz ela tem a tendência de crescer perto da superfície. Isso é habitual. Então, se não ocorre esse tipo de comportamento, tenta observar o que está acontecendo na roça. Como eu já falei a vocês e sempre repito, tem que dar bom dia para cada pezinho, porque é uma forma de vocês monitorar o crescimento, desenvolvimento, surgimento de praga ou doença e se necessita de hidratação, necessita de adubação e assim por diante. Então, uma irrigação, às vezes, dependendo da época do ano, é interessante. E dessa forma, vocês sempre tendo uma produção na propriedade. O plantio escalonado, para quem tem irrigação, é interessante, porque existe no Brasil, graças a Deus, como tem várias regiões no nosso país que planta mandioca, Rio Grande do Sul tem uma grande produção de farinha, Nordeste também, a parte de São Paulo, Minas, visa um pouco mais mandioca de mesa, mas todo canto que vocês forem tem raiz para farinha e assim por diante. Então, dessa forma, eu acho que é interessante sempre observar a cultura na qual vocês estão plantando aí, nessa região, no estado, no sítio e assim por diante. E outra, no caso da mandioca, não se faz poda, porque eu preciso de folhas. E como ela já tem uma rama que quase não tem folha ao longo do crescimento dela, então ela sempre mantém folha na parte superior da planta. Isso é um comportamento normal da mandioca. Quanto mais folha eu tiver, mais produção de energia a planta terá para armazenar na raiz. Isso é extremamente importante. Quanto mais folha, mais energia eu terei para armazenar na raiz. Tem gente que diz para mim: nossa, Érica, minha mandioca não tá legal. Mas por quê? Ela não tá grossa, vistosa, a rama dela tá fininha. Gente, não é necessariamente se a rama não tem que ter um tronco gigantesco em relação ao diâmetro. O que me interessa é o que está embaixo do chão. Então, se a sua mandioca não tem rama grossa e ela produz bem, ela é uma boa mandioca.
Agora, se ela tem um tronco mais grosso e produz bem, também tá bom. Porque se para e pensa e raciocina um pouco. Tudo que eu tiver formação da parte de cima do solo é um desvio do nutriente, um desvio da energia. Poderia estar vindo e ir sendo direcionado para a raiz. Não é verdade? Então nem sempre um tronco grosso é interessante, porque ele poderia estar fornecendo os mesmos nutrientes, mas lá para baixo. Então isso vocês têm que avaliar. Nem todas as mandiocas com tronco grosso vai ter raiz grossa e vice-versa. E nem todos troncos finos vai ter raiz fina. Vai depender do comportamento, do jeito que vocês cuidam da cultura e assim por diante. Tá bom? Então lembre-se desse pequeno detalhe. E outra, no solo tem que procurar locais que não tenha muita pedra. Isso é um mal tremendo. E nem que seja muito barrento, que aquela terra fica dura, que você soca assim, não consegue arrancar o bendito da raiz lá dentro e quebra um monte ali enterrado. Então tem certos pontos que vocês têm que observar. Existem solos e solos. E é claro, fazer teste. Se você não conhece a região, faz teste. Planta alguns pés de mandioca e vamos ver como que vai ser a adaptação. No caso de praga e doença, a mandioca não é uma cultura que fica muito melindrosa, mas ela é muito afetada pela virose. E a virose tem que ter um vetor, da mesma forma dengue. Eu não pego dengue encostando no outro. Eu vou transmitir dengue para você. Não. A dengue é transmitida pelo mosquitinho da dengue, que pica uma pessoa contaminada e vai lá e pica uma pessoa sadia. Aí ela já transmitiu. No caso da virose em plantas e no caso a mandioca, é o vetor, que é algum inseto sugador que pica, que vai passando de planta para planta. Muito comum a mosca branca. Tem algumas espécies de trips também faz esse serviço. Porém, o mais comum é a mosca branca, que vai transmitir a virose. A virose ela vai atacar especificamente a parte de brotação. Faz algumas folhas também caírem, mas o foco maior é a brotação, na qual ela fica encarquilhada e não consegue ter o seu pleno desenvolvimento. Quanto menos folha, menor vai ser a raiz da minha mandioca. E ela só vai consumir aquilo que armazenou na raiz e só vai indo embora. Então, não tenho uma raiz de qualidade por causa da incidência de virose. Uma das coisas que eu recomendo é a retirada dessas plantas, que ela fica com a brotação amarelada, as folhas têm dificuldade de se desenvolver, vocês retiram com raiz e tudo e eliminam no local distante, deixando o menor possível de plantas com sintomas, porque se esse inseto abençoado picar essa planta com virose e for na outra sem, ela vai transmitir essa doença. A eliminação de indivíduos doentes é um dos melhores pontos que vocês podem estar fazendo para diminuir a incidência de virose na sua lavoura. Outro é você controlar o vetor, que no caso é a mosca branca. Aí vocês têm que fazer as pulverizações, obedecendo registros para a cultura no combate de mosca branca, para que vocês não caiam na besteira de utilizar produtos proibidos. Não podem mais fazer isso, tá bom? Prestem muito bem atenção, muito mesmo. Mas existe caudas, que nem no caso a cauda de babosa, que eu já publiquei, quem me acompanha já viu, que funciona muito bem contra a mosca branca e consequentemente a virose. Então os principais problemas são esses:
Outro problema é o cupim, que pode, ou as brocas. Nesse caso, o cupim, você consegue diminuir a sua população no chão com a distribuição do cal virgem, porque ele precisa de cálcio. Então, a presença de cálcio no solo já diminui a incidência de cupim. Aí você vai perceber que eles não vai mais afetar a raiz da mandioca. Isso é um ponto que vocês têm que estar observando. Se de repente a sua raiz começa a morrer, ter um desempenho de parece que ela está murchando, é porque alguma coisa aconteceu lá na raiz. Então a planta começa a murchar e aí a raiz foi atacada por cupim. Então se observar a planta para ver o que pode estar acontecendo no chão. Por isso que vocês têm que dar bom dia todo dia na sua roça, planta por planta. A observação diária vai te mostrar sintomas de doença que lá na frente pode trazer prejuízo. Então dá uma caminhadinha na roça, não faz mal a ninguém. Isso é um ponto extremamente importante. Então prestem bem atenção, certo? Outros pontos em relação à praga são algumas brocas. Mas no caso das brocas, é muito mais complicado o seu controle. Então é melhor vocês sempre trabalharem com rama, né, saudável, sem nenhum tipo de escurecimento, sem nenhum tipo de